Olá, este então é o vídeo número 3 e com este vídeo número 3 nós vamos falar das funções de procura. Há o famoso PROC-V, o VLOOKUP, muito utilizado, e há agora o novo PROC-X, ou o XLOOKUP, que é uma função nova que procura nas duas dimensões, tanto na vertical como na horizontal. Para fazermos este exercício vamos precisar do fecheiro 2020, procurar correspondência, e já sabemos que podemos alternar rapidamente com o Windows 8 e também que vamos ver por vezes a tela, o ecrã aumentado e esta barra da lupa, que não é mais do que isso. Com as teclas Windows mais e mais nós conseguimos aumentar. Então, continuando, vamos saber o que é que nós vamos ter no final deste exercício. Vamos ter a possibilidade de obter um valor correspondente à noutra lista usando a função PROC-V, procurar na vertical, e vamos também aprender a procurar um valor de referência numa tabela de duas entradas com esta nova função, a PROC-X. Vamos então ver como funciona. E aqui voltamos ao nosso fecheiro dos nossos serviços. Tivemos a colocar uma validação de dados, aqui podemos agora colocar os nossos operadores, basta só chamar por esta lista para encontrarmos os seus nomes. E gostávamos de ter também aqui o veículo correspondente, é isso que nós vamos fazer utilizando a função PROC-V, procura na vertical. Antes disso, vamos imediatamente, não é antes disso, mas para nos contextualizarmos, vamos perceber como é que funciona esta função PROC-V. Então, esta é a função, procurar na vertical, e estes são os seus argumentos. Nós precisamos de saber dizer o que é que estamos à procura. Deixa-me arrumar aqui. Muito bem. O valor é que nós procuramos, em que tabela é que podemos encontrar esse valor e qual a coluna dessa tabela que tem o valor correspondente àquele que nós procuramos. E finalmente dizer se procura de forma exata ou de forma aproximada, ou seja, se procura exatamente aquele valor ou um que seja aproximado. Essas são as duas possibilidades. Então, vamos ver como funciona. Aqui, nesta função PROC-V, que já está feita, podemos ver que, através dos precedentes, podemos ver que ela vai ler o valor que está aqui na coluna que diz letra e vai procurar a correspondência que está aqui na coluna H, onde está o valor dessa letra. Nós temos a letra D e obtemos ali um 80. Se colocarmos aqui a letra B, vamos obter, esperamos nós, um 40. E é isso que nós obtemos. Vamos limpar aqui estas setas e vamos perceber como funciona esta função. Então, ela procura o valor que está em B4, que é esta célula. Portanto, vamos colocar aqui B4. Procura nesta matriz, nesta tabela, que é F3H6, portanto o que está aqui é F3H6, isto está correto. E como funciona a função do VLOOKUP, o que é que ela precisa de saber? Procurando na primeira coluna, e ela procura sempre na primeira coluna da matriz, qual a coluna de correspondência que nós queremos. Neste caso, nós queremos a coluna 3, portanto, esta é a coluna 1, esta é a coluna 2, esta é a coluna 3. Vamos lá repetir aqui os elementos que precisamos e dizer qual é a coluna que precisamos. Se nós dissermos que queremos a coluna 2 e fizermos OK, o que vai acontecer é que ele vai dar-nos a correspondência para a segunda coluna. Se eu puser um C, vai-me dar um 3. Ok? Muito bem, como vê, ela não faz a distinção de maiúsculas e minúsculas. Ora, vamos corrigir então a fórmula. Vamos abrir aqui a fórmula e vamos colocar não a coluna 2, mas a coluna 3, porque é a coluna que nós queremos. E depois o último argumento desta função, a última indicação que temos que lhe dar, é se é uma procura exata ou uma procura por aproximação. Se for exata, colocamos um 0 ou falso. Bem, é a mesma coisa. Então, vamos lá fazer OK. E temos outra vez a funcionar. Portanto, o C corresponde ao 60 e se for um A,
corresponde ao 20. E assim basicamente funciona o VLOOKUP, ou PROC-V, a VLOOKUP na versão inglesa. Vamos experimentar isto aqui nos serviços, fazendo uma coisa que é procurando o nome do operador que nos dê o veículo que ele conduz. Então, se formos à folha operadores, encontramos aqui uma tabela onde começa com o nome do operador, ainda bem, porque ele só procura na primeira coluna. Temos a localidade, o contribuinte e o veículo que ele conduz. Ora, temos uma coluna, 2, 3, 4, quer dizer que nós queremos a quarta coluna de correspondência à primeira. Encontrar o nome da primeira coluna e dar a correspondência da quarta. A quinta e a sexta não interessam para agora, mas vamos fazer parte desta tabela. Uma sugestão para simplificarmos estas coisas, e não temos que nos preocupar tanto com os cifrões, é darmos um nome a estes dados. Então pegamos neste bloco de dados, que corresponde aos operadores, e chamamos-lhe basicamente um nome, pode ser dados do operador. Ora, já tínhamos chamado o LST OPR, vamos chamar o dados OPR, dados do operador. Fazemos o Enter e a partir de agora, sempre que nós quisermos saber quais são os dados correspondentes ao operador, já temos esse. Muito bem. Vamos então utilizar a função PROC-V para, nos serviços, nos dar o veículo correspondente àquele operador a partir do seu nome. Então, aqui nesta célula, o que nós queremos fazer é colocar a função igual a PROC-V. Há várias funções de procura. A PROC-V procura na vertical, a PROC-H procura na horizontal. Ou seja, iria procurar por linhas. Nós queremos na vertical, que é por coluna. Então vamos escolher PROC-V. O que é que nós temos que lhe dizer? Vamos lá ver aqui a caixa. Nós temos que dizer o valor procurado. Então o valor que procuramos é este nome, o nome do operador, que está na coluna K. E vamos deixá-lo variar. Nós queremos que, à medida que vamos descendo da linha, ele vá procurando a pessoa que corresponde. Depois queremos que ele procure em que matriz. Ora, neste caso, nós já lhe demos o nome. Portanto, se carregarmos na tecla F3, temos a lista de dados do operador. Podemos chamar para aqui. E, portanto, ele vai procurar nessa matriz. Se estamos lembrados, a matriz tinha várias colunas e nós queremos a coluna 4, a quarta coluna, aquela que tem o veículo. Portanto, aqui vamos colocar 4. Ele mostra-nos aqui que encontrou um motociclo para este caso. Mas nós queremos ter a certeza que ele vai encontrar o veículo exatamente correto, colocando aqui o quê? Um 0, para que ele não procure um veículo aproximado, uma palavra parecida, ou abaixo próxima, mas vai exatamente àquela e não fique satisfeito com a primeira. Reparem que aqui aparece bicicleta, e vamos ver aqui em maior. Aqui está a bicicleta, e quando eu não tinha cá o 0, portanto não estava obrigado a procurar. Exato, ele encontrou a primeira e ficou satisfeito com uma proximidade. E deu um motociclo. Vamos pôr então o 0 e rever. Procuramos o que está na coluna K, na linha 3, ou seja, o nome do operador. Nos dados do operador, que é este conjunto que está aqui, que agora podemos ver aqui. Portanto, sempre clicamos ali, ele vai para os dados do operador. Qual é a coluna que nós queremos? A coluna 4. E queremos que procure de forma exata. E vamos fazer OK. E aparece-nos a bicicleta. Patrícia Silva tem uma bicicleta. Vamos ver se é o que ela conduz nos operadores. E Patrícia Silva, sim, tem uma bicicleta. Vamos ver como funciona com os outros. Está a funcionar bem. Vamos copiar esta fórmula para cima. Eu não copiei até lá acima para não estragar este formato. E, portanto, vou copiar aqui com o botãozinho do lado direito, arrastando ali e preencher-se sem a formatação. Então, o Carlos Castro tem uma carrinha. O José Santos tem um motociclo. Vamos ver se é verdade. José Santos, motociclo. Muito bem. E por aí fora. Então, podemos escolher agora aqui a Luísa Lopes. Vamos copiar também a fórmula para baixo, para todas as outras até cá abaixo. E vamos encontrar este não disponível sempre que não encontra uma correspondência.
Neste caso, a Luísa Lopes tem um motociclo, por isso nós formos à procura do que é que o Romeu Paes conduz. Conduz uma carrinha. E o que é que a Maria Marques conduz? Também conduz uma carrinha. Então, com o nosso PROC-V, fizemos com que a correspondência do nome do operador nos desse o veículo que ele conduz. E podemos confirmar isto aqui na tabela. Vamos agora usar estas funções do PROC-V para fazer uma outra coisa, que é saber qual é o valor do seguro a ser que é pago este ano de acordo com cada veículo. Nós temos uma folha aqui ao lado que tem os preços dos seguros, tem os veículos e tem o valor do seguro para este ano. Sem discutir o preço dos seguros, vamos só preocupar-nos em fazer a correspondência. Então, nós temos uma tabela de 4 colunas, veículo, ano 22, 23 e 24, previsões de preços, e nós vamos querer o preço para 22, portanto, que é a coluna número 2. Então, vamos à folha operadores e no preço do seguro, vamos utilizar então essa função igual a PROC-V. Selecionamos aqui a função, vamos ao valor que procuramos, e o valor que estamos a procurar agora é o nome do veículo, é o tipo de veículo, que está na D5, ponto e vírgula, para dizermos qual a tabela onde estão os nossos dados, e a tabela que tem os nossos dados está na folha preço de seguro, e corresponde a esta tabela. Não precisaríamos de selecionar as 4 colunas, dado só precisamos da segunda. Portanto, poderíamos selecionar só as 2 primeiras. O que nós não podemos deixar de fazer é fixar a referência. Portanto, carregando no F4 e, reparem, nós vamos ter os cifrões. Porquê é que nós precisamos dos cifrões? Devemos ter a certeza que quando copiamos a fórmula, ele vem sempre a ler estas células e não vai adaptar-se lendo células abaixo que não correspondem à lista. Muito bem. Então, vou clicar aqui no FX para me lembrar o que é que eu preciso de indicar. Eu quero estar no controle da fórmula, portanto, sou eu que verifico o que é que tenho que indicar. Então, eu preciso indicar o valor que estou à procura, o veículo já tem, qual a tabela onde vou fazer essa busca e que coluna me vai dar a correspondência. Ora, vemos que era a coluna 2, que era o ano 2022, e queremos também uma correspondência exata. E aqui vou colocar um 0. Ao fazer isto, o que eu quero é obter o preço do seguro, do prémio de seguro, para este ano. E ele está-me a dar aqui os 410. Nesta caixa, o resultado que ele nos dá, 410. Vamos fazer o OK e vamos copiar também para baixo. E vamos verificar se para o motociclo são 250, se para a bicicleta são 90, vamos ver, para a bicicleta são 90. Muito bem. Algo que é importante dizer sobre esta função procurar no vertical. Quando nós temos as tabelas com as respostas, se queremos uma busca exata, não precisamos ter em ordem ascendente ou descendente. Se queremos uma procura por aproximação, temos que ter os dados em ordem ascendente. Aqui não é o caso, estamos à procura de palavras exatas, mas se fossem valores por classificação, teriam que ser por ordem ascendente. Esta é uma nota sobre o procurar na vertical. Revendo rapidamente, utilizamos esta função PROC-V para nos dar o veículo conduzido por cada um dos operadores. Na folha de operadores utilizamos esta função para nos dar o preço do seguro que está correspondente. Vamos usar ainda mais um pouco. E vamos usar agora a função PROC-X, que é a nova função. Aviso já que, ao usarmos a função para uma coisa tão simples, o PROC-X, pode nos parecer um pouco mais complexa, mas ela tem algumas vantagens. Depois vou-vos mostrar que o PROC-X vai nos dar coisas que o PROC-V não dá, e por isso a Microsoft recentemente lançou esta função que só existe desde 2020. Então, a PROC-X tem algumas diferenças. Quais são elas? Ela não precisa procurar na vertical, pode procurar na vertical ou na horizontal, portanto faz o trabalho de duas funções, e não pode dar-nos mais do que uma resposta
dar-nos uma linha inteira e não apenas uma só célula. Mas para já o que nós vamos é usar o PROC-X para procurar exatamente o que fizemos aqui, mas usando esta função. Então vamos começar por escrever PROC e vamos à procura da que queremos, neste caso PROC-X. Podíamos ter escrito também o X e era mais direto. Carregamos no tab e vamos lhe pedir então, vamos ver o que é que ela nos pergunta. E ela pergunta-nos que valor procurar. Voltamos ao mesmo, procuramos a carrinha, neste caso D5. Vamos ver onde é que muda. A matriz de pesquisa da PROC-X não tem que ser toda a tabela. Qual é a diferença? Quando vamos à folha do preço de seguros, nós só precisamos dizer para ela procurar esta lista. É esta lista que está. Não está fixada. Ok, já fiz. Só esta lista. Mas não nos podemos esquecer do chifre. Então reparem, ele vai procurar esta lista. Bicicleta, motociclo, carro, por aí. Muito bem. E agora que matriz é que queremos que ela devolva? Ou seja, aqui no PROC-X nós podemos dizer, podemos já querer a terceira coluna. Era só selecionarmos a terceira coluna ou a quarta coluna. E podíamos sempre fazer uma correspondência de qualquer coluna na matriz para qualquer outra coluna. No PROC-V temos que procurar na primeira coluna e depois dizer o número da coluna que queremos devolver. No PROC-X podemos procurar na última para nos devolver a primeira ou numa outra qualquer para devolver qualquer. Tem é que ter o mesmo tamanho, a mesma dimensão, menos número de células. Neste caso, nós vamos querer estes dados. Não esquecer F4, pôr cifrões, para ser sempre o mesmo quando mudamos de fórmula. E duas coisas que a PROC-X ainda nos pergunta. Uma é o que é que eu quero que apareça se não se encontrar um valor. E o que eu quero que apareça, neste caso, é sem valor. Ou melhor, talvez fique não existe. Muito bem. Então, se não há um veículo válido, ele vai dizer que não existe. E depois o método de correspondência. E aqui, semelhante ao PROC-V. O que é que acontece quando nós queremos dar este dado? Se é uma correspondência exata, que é também um zero, só que aqui existem mais 3 tipos de correspondência, porque ele vai fazer uma aproximação por maior ou por menor, enquanto que o PROC-V só faz por maior. Neste caso nós queremos igual, que é o zero, que é a correspondência exata, e a nossa fórmula está escrita. Portanto, procuramos a carrinha no D5, na matriz de pesquisa na lista dos veículos, na coluna onde está os valores para este ano. Se não for encontrado esse veículo, queremos que diga que não existe e queremos que procure exatamente aquele veículo e não uma aproximação. Feito isto, vamos fazer OK e obtivemos também os 410. Se puxarmos para baixo, vamos obter a mesma coisa. Elas estão as duas a funcionar. Esta parte será um pouco mais complexa para uma procura tão direta, no entanto tem as suas vantagens. Por exemplo, se aqui a Maria Marques resolver comprar um triciclo e nos enviar essa informação, ao colocarmos aqui triciclo, o PROC-V diz-nos que não está disponível e o PROC-X diz-nos que não existe, porque foi isso que nós pedimos que ele dissesse. A vantagem que encontramos aqui, a nossa soma do total de prémios a serem pagos deixou de funcionar, aqui a soma continua a funcionar, porque não há aqui um erro, há antes um texto que não é considerado para soma e que, portanto, não estraga aquela nossa forma. Então, este é o PROC-V e este é o PROC-X. Vou-vos dizer que neste fecheiro temos aqui um exemplo mais avançado do PROC-X e este exemplo mostra-nos porque é que o PROC-X é, de facto, uma evolução bastante interessante. Neste exemplo nós temos a mesma tabela de seguros, só que gostaríamos que, de uma só vez, nos pudesse indicar para um determinado carro, veículo, para um determinado ano, qual o seguro a pagar, o prémio. Neste caso, está aqui, 410. Vou resumir como isto acontece. Escrevemos uma fórmula com duas partes que estão separadas por um espaço
ou se quiserem até melhor, juntas por um espaço, que é um operador de interseção. Ou seja, quando nós utilizamos o PROC-X, pedindo-lhe que procure este veículo carrinha, que é o que está aqui escrito, ele está a procurar esta célula, a I5, está a procurar a I5, procurando onde? Em que matriz de pesquisa? Na matriz C5 a C9, portanto, toda estes veículos que estão aqui, C5 a C9, eu vou fazer aqui um esquema para não estragar a fórmula, que já estava escrita. E a matriz a devolver é de D5 a F9, ou seja, neste caso, D5 a F9 são todas estas células que têm valores para qualquer um dos anos. Não pedimos o valor por acaso não ser encontrado, nós estamos preocupados, mas pedimos que ele procure não por aproximação, mas por valorizado. O resultado desta fórmula é a linha correspondente a carrinha, porque se eu escrever carro, ele vai me dar a linha que tem 350, 400 e 430. São estes três valores. São todos os valores que correspondem àquele veículo, que é o carro. Em baixo nós temos outro PROC-X que vai procurar, neste caso, os anos e depois vai nos dar a correspondência a cada um dos anos. Como está 2022, ele vai dar os valores de 2022. Para. Está ali 90, 250, 350, 430. Igual ao que está. Se eu trocar para 2024, então vou obter os valores para 2024, que estão ali. Ótimo. Reparem que ele dá a coluna toda, dá todos os dados. Começa nesta célula e depois derrama para as restantes. O que é que fizemos aqui? Conjugamos a fórmula que temos nesta célula com a que temos nesta. Colocamos as duas aqui, separadas por este espaço. É muito importante. De tal forma, queria que vissem bem a fórmula. E reparem que aqui temos um espaço. Está aqui um espaço. Esse espaço faz a interseção entre as duas colunas, entre os dois segmentos, entre esta linha, aquilo que será comum, que é o mesmo ano para aquele veículo. Vamos pôr o 2023, por exemplo, para o carro, e temos aqui o valor de 400. Então, é esta fórmula, usa as duas partes que já tínhamos feito. Não se esqueçam, fazer as fórmulas por partes ajuda muito. E interseta as duas por este novo operador, que é o espaço. Dizer também para quem não tenha a versão 365 ainda não esteja atualizado, é possível fazer o mesmo tipo de correspondência utilizando estas duas funções. Índice, está aqui, e corresp, que em inglês são o index e match. É um tópico muito importante na formação de Excel, ensinar a utilizar index e match, ou índice e corresp. Deixou de ser tão importante. Podemos usar o PROC-X para fazer o que estas duas faziam em conjunto. Espero que tenham gostado. Se sempre quiserem, podem voltar aqui, utilizar este fecheiro e consultar não só como começa, mas também como fica terminado, dado que vão encontrar depois, no próximo fecheiro, os resultados. Obrigado por terem assistido e estarem atentos. Encontramos no próximo vídeo, onde vamos tratar de novas funcionalidades. Até à próxima.